Para você reforçar aquilo que eu falei para vocês. Para poder estudar, fazer um bom planejamento tributário, não basta só conhecer direito tributário. Viu o caso aqui, tem que conhecer bem contabilidade, direito financeiro, direito regulatório, Banco Central do Brasil, direito societário, porque para poder viabilizar uma operação dessa, que é extremamente complexa e delicada, e eu acho que isso é o desafio da nossa profissão, que eu acho que dá emoção para a gente poder fazer os casos. Agora a gente vai comentar de incorporação às avessas, e para a gente poder entender incorporação às avessas, volto a falar, tem que entender direito societário. Tem que ir lá na lei das SAs e buscar o conceito de incorporação, ver os efeitos tributários que essas operações têm. Quem quiser estudar mais, lê o livro, né, do professor Pedro Anana, que vai falar sobre isso. Mas, basicamente, o que é incorporação? Qual que é a finalidade? É você participar de um grupo de empresas, né, ter várias participações de várias empresas e fazer concentração de atividades. Então, eu tenho duas empresas, uma lucrativa, outra deficitária, e por uma razão empresarial, por finalidade empresarial, não faz sentido ter as duas. Então, qual seria a decisão racional? Eu acabar com a empresa deficitária e trazê-la para dentro da empresa lucrativa. Então, essa seria o objetivo da incorporação. Então, incorporação é concentração. Cisão, separação. Eu quero separar atividades. Fusão, também concentração. Fusão não é uma figura jurídica muito utilizada na prática, e a gente vai acabar utilizando mais a incorporação. Então vamos lá, Ana, pode passar o próximo slide? Então o que a gente tem? A gente tem uma empresa aqui que tem lucro e temos uma empresa aqui que tem prejuízo, que são controladas ou não pelo mesmo sócios. No caso, pode ser mesmos acionistas ou acionistas diversos. Então, por uma questão de racionalização de atividade, o que eu faço? Não faz sentido eu ter essa empresa deficitária. Então, o que eu vou fazer? Seria racional eu incorporar essa empresa deficitária na empresa lucrativa. Só que, se eu fizer isso, qual que é o problema? A legislação do imposto de renda, ela veda a transferência dos prejuízos fiscais da empresa deficitária na empresa lucrativa. Aí, o que o mercado faz? Vamos tentar viabilizar essa operação. Lembra que eu falei para vocês? Então, eu estou lá com um problema, eu tenho que achar uma solução. Então, qual seria a solução? Então, em vez da empresa deficitária incorporar a lucrativa, é a empresa lucrativa que é incorporada pela empresa deficitária. De maneira que eu passe a gerar lucro nessa empresa e aproveite o prejuízo fiscal e a base negativa da contribuição social gerada por essa sociedade. Existe algum problema de fazer isso? Existe algum pecado, alguma infringência à lei, alguma violação à lei? Em tese, não. Qual que é o problema? É verificar se realmente essa empresa deficitária ela tem atividade. É o famoso propósito negocial. Ela existe? De fato, quem incorporou? Foi a empresa lucrativa ou foi a empresa deficitária? A gente vai analisar os casos que foram julgados no Conselho. Tá? Um caso muito conhecido é um caso envolvendo o grupo Martins Atacadistas. Então, a Martins Atacadistas, né, era uma empresa lucrativa e tinha uma empresa aqui do grupo chamada Marbor, que era deficitária. Então, o que eles fizeram? Em vez da Martins Atacadista incorporar a Marbor, fizeram o inverso. A Martins foi incorporada pela Marbor. O que a autoridade fiscal falou? Olha, isso aqui, na verdade, é uma fraude, é uma simulação. Porque, de fato, quem incorporou não foi a Marbor, foi a Martins. Aí o contribuinte foi falar o seguinte, não, essa operação é legítima. Por quê? Apesar de ela estar sob o mesmo controle comum, essa empresa está há mais de 20 anos em funcionamento. As duas empresas têm atividade, as duas empresas têm funcionários, as duas empresas têm estrutura física, as duas empresas têm contabilidade distinta. Então, ou seja, por uma questão de razão empresarial e propósito negocial, né, o empresário resolveu incorporar a lucrativa na deficitária. E a razão social permaneceu. O nome fantasia, né, foi transferido para Marbor, né, e de sorte que não houve aqui fraude, dolo, simulação. Isso foi julgado pela antiga 7ª Câmara do primeiro Conselho de Contribuintes, voto, né, do nosso querido professor Nathaniel Martins, né, conhecido, né, muito conhecido, entendendo que houve, aqui na verdade não houve fraude nem simulação, realmente houve uma decisão gerencial empresarial que justificasse essa operação. Isso foi para a Câmara Superior e a Câmara Superior ratificou o acordo da Câmara Baixa. Voto do Dorival Padovan
inclusive é fazendário, hoje está aposentado, ratificando o acórdão da Câmara Baixa, entendendo que a operação era válida. Temos um outro acórdão, que eu não lembro da empresa, também foi para a Câmara Superior, que, na verdade, o contribuinte não conseguiu demonstrar que a empresa deficitária tinha estrutura, tinha funcionário, tinha razão empresarial para ela incorporar a empresa lucrativa. Votação não foi unânime, foi voto de qualidade, aliás, né? Quem prevaleceu foi o voto do presidente, entendendo que, na verdade, o contribuinte não tinha razão. Então, o que é incorporação às avessas? É você. Por que a gente chama as avessas? Porque, em vez da deficitária ser incorporada pela lucrativa, é a lucrativa que é incorporada pela deficitária. Poderia ter uma outra alternativa? Até poderia. Antes da empresa deficitária ser incorporada, o que poderia ser feito? Essa empresa deficitária poderia ter gerado operações lucrativas, de maneira que, antes da incorporação, ela compensasse 100% do prejuízo fiscal, sem observar a trava de 30% prevista hoje na legislação de imposto de renda. Por quê? Porque, como essa empresa vai ser extinta, vai deixar de existir, a limitação de 30% não teria razão de existir. Ela só tem razão de existir quando a empresa tem continuidade de operações. Então, eu, antes de incorporar, esgoto 100% do prejuízo e, após esgotar 100% do prejuízo, incorporo essa empresa na empresa lucrativa. Este caso também foi objeto de questionamento pelas autoridades fiscais, foi objeto de julgamento no CARF, vários precedentes favoráveis, inclusive de Câmara Superior, entendendo que a limitação dos 30% não caberia nesse caso, porque a efetiva extinção da sociedade, portanto, se eu extingo, eu não posso perder o direito à compensação dos prejuízos fiscais, né? Portanto, poder utilizá-lo na minha última operação, sem observar a limitação do prejuízo de 30%, só que o ano passado, em 2009, houve uma decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais reformando, né, ou seja, dando uma decisão totalmente diversa aos antigos precedentes que a gente já tinha do Conselho, entendendo que caberia, sim, observar a limitação dos 30%, porque já existe uma limitação de transferência do prejuízo, né, e também a limitação de 30% seria aplicável a qualquer, né, a todos os casos, e no caso da incorporação não seria um caso de exclusão de aplicação dessa limitação. Este caso ainda caberá, né, novos julgamentos, está para subir um outro caso na Câmara Superior, que, como houve mudança de composição, pode ser que a gente volte ainda aos antigos precedentes que já eram julgados pelo Conselho. Mas o que a gente está verificando aqui? Para a mesma operação, eu poderia utilizar duas hipóteses. Ou faço incorporação da lucrativa na deficitária, ou esgoto 100% do prejuízo, sem observar a limitação de 30%, e a empresa deficitária é incorporada na lucrativa. Tá? Então, volto a falar, tem que conhecer bem direito societário, contabilidade, né? Direito tributário, para poder conseguir estruturar esse tipo de operação.